Correção da semana de 22 a 26 de junho. Transforme num produto o polinômio 20a ao quadrado BC menos 50ab ao quadrado C mais 70abc ao quadrado. O 20, o 50 e o 70 têm divisores comuns, que é o 2, o 5 e o 10. Então, eu peguei o maior divisor possível. Então, se você colocar o 2 ou 5, não tem problema, você está fatorando do mesmo jeito. O A está comum em todos os termos, eu pego de menor expoente. O B está comum em todos os termos, eu pego de menor expoente. E o C também está comum, eu pego de menor expoente. Vezes, agora vamos trazer para dentro do parêntese o resultado das divisões. 20 dividido por 10, 2. A ao quadrado dividido por A. B dividido por B dá 1. E C dividido por C dá 1. Então, a minha primeira divisão, o resultado é 2A. Menos 50 dividido por 10 é 2. A dividido por A dá 1. B ao quadrado dividido por B dá B. E C dividido por C é 1. Então, o segundo resultado, menos 5B. Mais 70 dividido por 10 é 7. A dividido por A dá 1. B dividido por B dá 1. E C ao quadrado dividido por C dá C. Então, tá aqui o nosso resultado. 10ABC que multiplica 2A menos 5B mais 7C. Questão 2. Sabendo que A mais B é igual a 100 e A menos 2C igual a 50, qual o valor numérico de A que multiplica A mais B menos 2C que multiplica A mais B? Então, se a gente for observar isso aqui é uma fatoração de um agrupamento. Lembra que lá no agrupamento a gente tem que ter, depois que fatora os dois grupos, os parênteses não tem que ficar exatamente iguais? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou repetir o A mais B vezes. Agora, eu vou dividir. A que multiplica A mais B dividido por A mais B. A mais B com A mais B cortou, sobrou o A. Então, tá aqui dentro do outro parênteses. Menos 2C que multiplica AB dividido por AB. AB com AB cortou, me sobrou o menos 2C que está aqui dentro do parênteses. Então, nós temos A mais B que multiplica A menos 2C. Então, o valor do A mais B lá no enunciado, ele falou que é 100, vezes o valor de A menos 2C é 50, que está aqui. Então, multiplicando 100 com 50, nós vamos ter 5.000. Questão 3. Qual é a forma fatorada do polinômio AB ao cubo mais 7AB ao quadrado menos 3AB? Então, primeiro nós vamos ter que fatorar o polinômio. Depois, ele quer saber se B ao quadrado mais 7B menos 3 é igual a 11 e que AB é igual a 9, qual o valor numérico desse polinômio? Então, vamos fatorar o nosso polinômio aqui. Então, o que eles têm em comum? O A, que está comum em todos, então coloquei o A aqui em evidência, e o B também, que está comum em todos. Eu peguei o de menor expoente, então coloquei aqui em evidência o AB. Agora, a gente vai dividir. AB ao cubo dividido por AB vai me dar B ao quadrado, mais 7AB ao quadrado dividido por AB vai me dar 7B, menos 3AB dividido por AB vai me dar o 3. Então, tá aqui a forma fatorada. AB que multiplica B ao quadrado mais 7B menos 3. Agora, a gente já pode substituir os valores, ó. O AB vale 9, que multiplica B ao quadrado mais 7B menos 3 vale 11. 9 vezes 11, 99. Questão número 4. Considere o polinômio 2x mais
x menos 1 ao quadrado menos 1 menos xy vezes 1 mais xy. Qual é a forma mais simples de se escrever esse polinômio? Então, se ele quer a forma mais simples, significa que a gente tem que fatorar esse polinômio. Como é que a gente vai fatorar esse polinômio? Primeiro, a gente tem que trabalhar com os parênteses. Então, vamos analisar o que a gente tem aqui em cada parêntese. Então, o meu primeiro parêntese é x, y menos 1 elevado ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Um quadrado da diferença de dois termos. Os meus dois últimos parênteses aqui, ó, eles têm uma multiplicação. Então, eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos, porque o primeiro termo aqui, eles são iguais, e o segundo termo, eles também são iguais. Então, vamos fatorar, vamos resolver, desculpa agora os parênteses. Vou repetir o 2xy, então, repetir o 2xy, repetir o mais. Agora, eu vou desenvolver o meu parêntese. Como eu vou precisar de um parêntese aqui dentro, eu vou usar um colchete. Então, colchete, primeiro termo ao quadrado, xy ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Fechei o parêntese. Menos, agora aqui, o produto da soma pela diferença de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Agora, vamos resolver as potências e as multiplicações. Repetir o 2xy, o mais xy ao quadrado ficou x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes xy vezes 1, 2xy, mais 1 ao quadrado, 1. Agora, eu tenho um menos aqui, então, eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Mais com menos, menos, 1 ao quadrado, 1, menos com menos, mais. Xy ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, vamos resolver os termos que são semelhantes. Então, o meu 2xy é semelhante com menos 2xy. Então, mais 2xy com menos 2xy, eu corto, porque isso aqui dá zero. 1x ao quadrado, y ao quadrado, mais 1x ao quadrado, y ao quadrado, 1 mais 1, 2x ao quadrado, y ao quadrado. Mais 1 com menos 1, eu corto também, que deu zero. Então, a nossa forma mais simples de escrever esse polinômio me resultou no monômio. 2x ao quadrado, y ao quadrado. Questão 5. Sabe-se que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 89 e que AB é igual a 40, qual o valor de A mais B ao quadrado? Então, a gente tem que usar essas informações que foi dada aqui. Então, para que essas informações apareçam, eu vou ter que desenvolver primeiro o meu parêntese. Então, aqui a gente tem um quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é o A e o segundo termo é o B. Então, eu joguei aqui na fórmula. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Agora, já apareceu as minhas informações, ó. O que eu fiz aqui na linha de baixo? Eu só troquei o 2AB com o B ao quadrado de lado. Só para que possa ficar o A mais B ao quadrado mais B ao quadrado junto por causa daqui da informação. Mas não há necessidade de fazer essa troca. Só troca se você quiser. A expressão vai continuar a mesma. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado vale 89. Mas, agora eu tenho um 2 que está multiplicando o AB, ó. Então, eu repeti o 2 vezes, ó, o AB vale 40. Então, tá aqui. Tá? Agora, nós temos uma expressão numérica. Vou resolver primeiro a multiplicação. Repetir o 89 mais
2 vezes 40, 80. Então, 89 mais 80, 169. Então, esse é o valor da nossa expressão. 6. Sabendo que M mais N é igual a 16,5 e M menos N é igual a 1,2, qual o valor numérico da expressão M ao quadrado menos N ao quadrado? Então, de novo, eu tenho as informações que eu preciso usar na resolução e eu tenho que trabalhar com essa expressão. Então, o que a gente tem aqui nessa expressão? Diferença de 2 quadrados, porque o m ao quadrado e o n ao quadrado têm raiz exata. Então, vamos extrair as raízes dos nossos termos aqui. A raiz de m ao quadrado é m. A raiz de n ao quadrado é n. Então, se eu tenho uma diferença de 2 quadrados, eu tenho um parêntese positivo e um parêntese negativo. M mais N vezes M menos N. Agora apareceu as informações. Ó. Então, eu tenho 16,5 multiplicado com 1,2. Então, resolvendo essa multiplicação aí, nós vamos ter como resultado 19,8. 7. Suponha que a área de um retângulo seja expressa pelo polinômio 4x ao quadrado menos 1. Responda. Letra A. Como podemos expressar as medidas dos lados desse retângulo? Então, como ele falou que 4x ao quadrado menos 1 é a área, e a gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura, então, nós temos que achar aí quem é o valor da base e quem é o valor da altura. Então, eu vou trabalhar com minha área. Então, que expressão a gente tem aqui na área? Uma diferença de 2 quadrados. Então, eu tenho o 4x ao quadrado que tem raiz exata e o 1 que tem raiz exata. Qual que vai ser a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 2x. E a raiz de 1 é 1. Então, quando a gente tem uma diferença de 2 quadrados, nós temos aqui a multiplicação, né? Do 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Então, eu tenho um parêntese positivo e um parêntese negativo. Então, eu posso dizer que o 2x mais 1 é a minha base e que 2x menos 1 é a minha altura. Então, base vezes a altura é igual à minha área, que é 4x ao quadrado menos 1. Então, tá aí as medidas dos lados. O que ele quer na letra B? Qual o polinômio que expressa o perímetro do retângulo? A gente sabe que perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós temos duas maneiras de resolver esse perímetro. Ou eu somo 2x mais 1, mais 2x mais 1, mais 2x menos 1, mais 2x menos 1, ou eu multiplico por 2, porque essas medidas aqui vai aparecer duas vezes lá no meu retângulo. Então, aqui eu estou fazendo pela multiplicação ao invés de somar. Então, o perímetro vai ser igual 2, que multiplica 2x mais 1, que é a minha base, mais 2, que multiplica 2x menos 1, que é a minha altura. Então, tirando parênteses, 2 vezes 2x, 4x. Mais com mais, 2 vezes 1, 2. Mais com mais, 2 vezes 2x, 4x. Mais com menos, 2 vezes 1, 2. Resolvendo os termos semelhantes. 4x mais 4x, 8x. Mais 2 com menos 2, cortou porque deu 0. Então, o polinômio que representa o perímetro é 8x, que é o nosso monômio. Questão número 8. Vejam as informações. Então, no meu primeiro quadro, eu tenho x mais y igual a 19. E no segundo quadro, eu tenho x menos y, que é igual a 11. Com base nessas informações,
qual o valor numérico de x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado mais x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Qual que é a única coisa que está diferenciando um parêntese do outro? Só o sinal aqui, ó. Aqui é mais 2 e no outro parêntese é menos 2. Então, vamos trabalhar com os parênteses. Se eu tenho 3 termos, eu vou ver se ele é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu provo se ele é um trinômio quadrado perfeito? Eu tiro a raiz do primeiro termo e tiro a raiz do segundo termo. Então, a raiz de x ao quadrado é x. A raiz de y ao quadrado é y. Se eu multiplicar por 2 as raízes, vai ser 2 vezes x vezes y, que vai me dar o 2xy. Então, aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente fatora o trinômio quadrado perfeito? Então, vamos colocar aqui no parêntese, ó. A raiz do primeiro termo, então, raiz de x ao quadrado é x. A raiz do último termo, de y ao quadrado, é y. O sinal do termo do meio, que é mais. Fechei o parêntese e elevei ao quadrado. Então, já fatorei o primeiro parêntese. O nosso segundo parêntese também é um trinômio quadrado perfeito. Então, a raiz do primeiro termo está aqui, a raiz do último termo está aqui, o sinal do termo do meio, o menos, e elevei ao quadrado. Então, nós temos aqui um quadrado da soma e o quadrado da diferença. Agora, nós já temos as informações, ó. Então, já aparecem as informações aqui, ó. X mais y não vale 19? Então, coloquei o 19 aqui elevado ao quadrado, porque o parêntese está elevado ao quadrado. Mais x menos y vale 11, elevado ao quadrado. 11 elevado ao quadrado. Agora, vamos resolver nossa expressão. 19 vezes 19, 361. Mais 11 vezes 11, 121. Então, a nossa expressão vale 482. Questão 9. Qual é a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito a à sexta potência mais 23a ao cubo mais 121? Então, vamos fatorar aí o nosso trinômio. Então, eu tiro primeiro a raiz do primeiro termo, que é a sexta, e a raiz do último termo, que é 121. Então, tá aqui. Raiz quadrada de a sexta ao cubo. Então, eu dividi o 6, que é o expoente, com o 2, que é o índice. Então, 6 dividido por 2, 3. Raiz de 121 é 11. Multiplicando as raízes por 2, nós vamos encontrar o 22 ao cubo, que é o nosso termo do meio. Então, a forma fatorada vai ser parêntese, a primeira raiz, que é a ao cubo, a segunda raiz, que é 11, o sinal do termo do meio, que é mais, fechei o parêntese e elevei ao quadrado. Então, ficou quadrado da soma de 2 termos. Letra B. Eu tenho aqui, se a ao quadrado mais b ao quadrado é 2,25 e x mais y é igual a 0,8, qual é o valor numérico de a ao quadrado x mais a ao quadrado y mais b ao quadrado x mais b ao quadrado y? Então, nós temos aqui um polinômio de 4 termos. Então, para que apareça essas informações, eu tenho que fatorar o meu polinômio. Se eu tenho 4 termos, nós vamos usar o agrupamento. Então, nós vamos agrupar de 2 em 2. Então, olha só o que eu fiz aqui no agrupamento. Eu peguei o primeiro termo que está lá, a ao quadrado x. Agora, eu troquei esses 2 termos aqui de lugar, ó. Eu passei o a ao quadrado y
para o lugar do bx ao quadrado e passei o b ao quadrado x no lugar do a ao quadrado y. Então, eu troquei esses dois termos de lugar, gente, para que os parênteses, a hora que fatorar, fiquem iguais. Porque se a gente fatorar do jeito que ela está aqui, os parênteses não vão ficar iguais. Aí não tem jeito de a gente transformar na multiplicação, ok? Então, troquei os termos de lugar, então vou fatorar esses dois primeiros termos aqui, que eles têm em comum o x. Então, a ao quadrado x dividido por x vai me dar o a ao quadrado, mais b ao quadrado x dividido por x vai me dar o b ao quadrado. Mas, agora eu vou fatorar os dois últimos termos, ó, que eles têm em comum o y. Coloquei o y em evidência, vezes a ao quadrado y dividido por y, a ao quadrado, mais b ao quadrado y dividido por y, b ao quadrado. Agora, olha só, os dois parênteses estão iguais. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fatorar de novo. O fator comum é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, dividindo x, que multiplica a ao quadrado b ao quadrado, por a ao quadrado b ao quadrado, então, a ao quadrado com b ao quadrado, eu corto, sobrou o x. Então, coloquei o x aqui dentro do parêntese. Agora é a outra divisão. Y, que multiplica a ao quadrado b ao quadrado, dividido por a ao quadrado b ao quadrado. Então, a ao quadrado com a ao quadrado b ao quadrado, eu corto, vai me sobrar o mais y, que está aqui dentro do parêntese também. Então, agora eu terminei a minha fatoração. A ao quadrado mais b ao quadrado, que multiplica x mais y. Agora, eu posso usar as informações lá do enunciado. Ó. A ao quadrado mais b ao quadrado é 2,25, que multiplica x mais y, que é 0,8. Então, essa multiplicação vai me dar 1,8 como resultado. Questão número 11. Está pedindo para que a gente fatore os polinômios. Então, aqui na letra A, nós temos x ao quadrado menos 5xy. O que eles têm em comum? O x. Eu pego de menor expoente. Vezes, agora nós vamos fazer as divisões. X ao quadrado dividido por x é x. Menos 5xy dividido por x, 5y. Então, a fatoração da letra A é x que multiplica x menos 5y. Na letra B, nós temos 20AB mais 15BC. Então, o 20 e o 15 têm divisores comuns. Que no nosso caso aqui, eu peguei o maior divisor, né? Que é o 5. E é o único divisor que eles têm, né? Então, coloquei o 5 em evidência. O A não está comum, nem o C. Quem está comum é só o B. Então, coloquei aqui o B em evidência. Agora, vamos dividir. 20AB dividido por 5B, vamos encontrar 4A. Mais 17BC dividido por 5B, nós vamos encontrar 3C. Então, a forma fatorada da letra B é 5B, que multiplica 4A mais 3C. 12. Em cada quadro está escrito um polinômio. Qual é a forma fatorada de cada um deles? Então, no primeiro quadro, nós temos aí x à 10ª potência menos 100. Então, os dois têm raiz quadrada exata. Então, nós temos uma diferença de 2 quadrados. Extraindo a raiz de x à 10ª potência, nós encontramos x à 5ª potência. Extraindo a raiz de 100, nós encontramos o 10.
Então, nós temos aqui x à quinta mais 10 vezes x à quinta menos 10. Então, tá aí a fatoração. No segundo quadro, nós temos 36 menos a sexta, b à sexta. Também é diferença de dois quadrados. Raiz de 36 é 6. Raiz de a à sexta com b à sexta, a ao cubo, b ao cubo. Então, o nosso resultado, 6 mais a ao cubo, b ao cubo, vezes 6 mais a ao cubo, b ao cubo. E o último quadro, x à oitava menos a à 12ª potência. Então, extraindo a raiz de x à oitava, x à quarta. De a à 12ª potência, a à sexta potência. Então, a nossa forma fatorada, x à quarta mais a à sexta potência, vezes x à quarta menos a à sexta potência. E a questão 13, se ax é igual a 20 e a mais x igual a menos 21, qual é o valor numérico de ax ao quadrado x mais ax ao quadrado? Então, vamos fazer a fatoração. O que eles têm em comum? O a. Peguei o menor expoente. Depois, ele também tem o x em comum. Peguei o de menor expoente. Então, o que eles têm em comum? O ax. Então, coloquei o ax em evidência. Agora, vamos dividir. A ao quadrado x dividido por ax vai me dar a. Mais ax ao quadrado dividido por ax vai me dar o x. Agora, substituindo os valores, ó, nós vamos ter aqui ax é 20 vezes a mais x, que é menos 21. Mais com menos, menos, 20 vezes 21, 420. Então, tá aí a resolução da nossa última questão.